Olá a todos, tudo bem com os senhores? Esse é um vídeo, né, que eu quero fazer aqui no canal sobre a burocracia irritante do Brasil. Como o Brasil tem uma burocracia muito irritante. Vamos lá. O Brasil, né, é um país no qual ele tem muita burocracia, né, muitos documentos. Se eu não me engano, eu acho que o único país ali que se compara com a burocracia do Brasil é a Itália, né? Que você precisa de um documento para poder ter outro documento, assim no caso, né? Tem muita burocracia. E a burocracia em si, ela é ruim porque ela impede que o brasileiro consiga prosperar, né? Muitas das vezes. Porque se você quiser abrir uma empresa, você ter que tirar diversos documentos para poder abrir aquela empresa. Você quer montar uma indústria no Brasil, vamos pensar um empresário, por exemplo. Tem muito imposto ali, tem muito imposto, burocracia no qual ele atrapalha ele abrir uma empresa, entendeu? O Brasil é um país muito socialista e burocrático. E isso é um problema. E nesse vídeo eu gostaria de decorrer com os senhores por que isso é um problema para o brasileiro em si, ser um país de terceiro mundo em que não tem, que não desburocratiza nunca, né? E que não tem uma livre iniciativa privada por causa disso, né? E isso é muito problemático. E até qualquer coisa que você vai fazer, você precisa de um documento, você perde tempo. Para você ir no Detran tirar uma carteira, renovar, você perde tempo, é burocrático, sendo que você pode fazer online, é muito mais rápido. A internet, ela desburocratizou um monte de coisa, e mesmo assim o Brasil é atrasado e tende a ser um país burocrático, que precisa de documento para tudo e que atrapalha o desenvolvimento do país. Então, você tem um país que cobra muito imposto da população, nenhum país que cobra imposto assim alto para você abrir uma empresa, imposto sobre consumo, né, consegue prosperar, porque é um país no qual ninguém compra nada, é tudo caro, né, não tem um consumo muito grande, o brasileiro ele não tem esse consumo por causa disso, né, ele não consegue ter um poder de compra bom, né, e consumir muito por causa disso, e também tem a questão daqui dos juros ser muito alto também. Aqui o Brasil sempre foi um país de juros altos, ele não consegue manter um juros baixo, porque ele não consegue organizar a casa e ter um teto de gasto legal, né? Botar no positivo, uma coisa que o Bolsonaro ele fez, que realmente foi bom, e tem que ser honesto intelectual para isso, é que o Bolsonaro ele abaixou os juros para 2%, né? Quando ele abaixou os juros para 2% na época do governo dele, isso facilitou muito o crédito, né? Por isso que estava tendo muita emprego, né? Empresas abrindo MEI, porque os juros estavam 2% ao ano. Então, tipo, 2% ao ano, a pessoa não vai querer botar o dinheiro no banco, ela vai querer criar empresa, vai querer trabalhar, entendeu? Vai querer consumir mais. Então você aquece mais a economia quando você abaixa os juros. E a desburocratização é a mesma coisa. Quando você desburocratiza, você tira os papéis, né? Aquela burocratização de você precisa de um documento, precisa fazer uma certa lei, precisa fazer certas coisas que atrapalha você abrir um negócio, uma empresa. Isso desestimula o país a ter uma criação de riqueza legal, entendeu? E o Brasil sempre foi um país no qual ele é perito nisso, né? De você ser burocrático, ser um país que de muitos impostos, no qual os impostos não retornam para a população, né? É um país que tem imposto, mas os impostos não voltam para a população. E por não voltar para a população fica indignada, né? Porque a cobrança de impostos em si do Estado é você ter o imposto e você conseguir levar esse imposto de volta para a população. Então você consegue fazer os impostos voltar para a população quando você quando o Estado cobra imposto, ele quer voltar para a população. Mas só que quando não tem retorno nisso, não tem retorno, acaba com que a população fique indignada, né? Porque está sendo extorquida, mas não está tendo retorno. E pela lei libertária, como eu sou libertário, o imposto ele é um roubo por ser algo involuntário, que a pessoa não quer dar. É algo forçado, é uma extorsão de fato. O imposto é uma extorsão porque você não é algo que você quer fazer de maneira voluntária, é algo de maneira forçada, né? Por isso que é algo que eu vejo como você sendo extorquido, entendeu? Mas isso
esses fatores todos, né, faz o Brasil ser um país extremamente burocrático para você abrir uma empresa. É um país no qual tem um Estado muito grande, o Estado aqui ele é muito intervencionista na economia, né? É muito burocrático, é um país no qual as pessoas não têm o intelecto de querer um Estado menor para abrir uma empresa, de querer fazer algum negócio. É um país no qual o Estado ele é enorme e não consegue ninguém criar nada. Tipo, a maioria das pessoas querem trabalhar para o governo, querem ser concurso público, né? O concurso público, a cultura do concurso público é muito forte. E o Brasil nunca torna o país, né, um bom ambiente de negócios. Um bom ambiente de negócios no qual as pessoas podem empreender, né? E criar seus negócios e prosperarem. Não, o Brasil não cria isso, ele não estimula isso. O Brasil é um país no qual quer que as pessoas sejam parasitas, né? Parasitas do governo que não produz nada. É um país que tem pouca produtividade, é um país que não gera riqueza, que suga riqueza. É um país muito baixo intelectualmente, né? De pessoas burras, e eles querem manter assim as pessoas burras, né? Por isso que eu criei meu canal. Meu canal é mais para... Eu quero realmente acordar as pessoas, eu quero pelo menos pelo meio da comunicação descentralizada desse canal, dessa plataforma aqui no YouTube. Então é isso, senhores. E essa burocracia em si, né? Você pode ver em todos os países de primeiro mundo no qual tem um capitalismo forte, que tem um Estado mínimo, né? Todos eles, primeiro, tem a questão da... que acontece? Eu acho que até o Paulo Cogos ele fez essa afirmação. O que acontece? Quando você tem imposto sobre... De vez de ter imposto sobre consumo, você tem imposto sobre renda, né? Eu acho o imposto sobre renda menos pior do que o imposto sobre consumo. O que acontece? Quando o cara, né? Você tem um imposto sobre renda, né? Quanto mais renda você tiver, mais você paga. Quando o cara ele é muito gordo, né? Vamos pensar numa metáfora, né? Essa metáfora assim. Quando o cara é muito gordo e ele perde peso, acaba com que quando ele perde peso, ele não vai sofrer tanto assim de perder peso porque ele perdeu peso, mas ele já era muito gordo, então ele não vai sofrer tanto. Agora, quando o cara ele é magro e ele perde muito peso, isso pode o quê? Afetar a saúde dele. Então é a mesma coisa que acontece. Quando você, né, nos países lá fora, é assim, cobra imposto de quanto mais a pessoa ganha, mais ela cobra imposto, acaba com que a pessoa que é pobre, ela não se afeta tanto porque ela vai pagar menos imposto porque ela é pobre. Mas só que a pessoa que é rica, ela não vai sentir tanto também porque ela já tem muito dinheiro. Então, meio que é isso. Mas quando você cobra imposto sobre consumo, você ferra o pobre e ferra o rico, e o rico não perde tanto assim porque o rico já é rico. E o rico gosta até mais, os grandes empresários, os grandes empresários que têm grandes monopólios da indústria, das empresas, eles gostam que a pessoa da base ela pague mais imposto, porque assim não vai ter concorrência, porque para ele não é tanto assim, entendeu? Por isso que tem muitos comunistas que vêm e falam, a esquerda a direita vai ajudar os grandes empresários. Não, sendo que os grandes empresários gostam de imposto, eles gostam do grande monopólio ali entre eles, entendeu? Do orgonopólio, eles gostam disso, porque se as grandes empresas não tiverem concorrência, porque eles sabem que se cobrar alto imposto de empresa pequena, em média, elas não resistem. Agora as empresas grandes não, as empresas grandes elas resistem porque elas têm capital para isso, entendeu? E elas não têm concorrência, elas conseguem ter o monopólio, elas conseguem vender o produto do qual elas querem e do preço que elas quiserem, porque tem um grande orgonopólio, não tem uma livre iniciativa privada. Então se você tiver... por isso que até algo dos libertários, né, é você acabar com as grandes empresas e as grandes corporações, que é o quê? É a descentralização, de você trazer diversas empresas pequenas, né, num ambiente menos burocrático, no qual essas pequenas e médias empresas elas vão estar lá competindo entre si para poder gerar mais riqueza. Então essa era a questão da descentralização, né, de você ter pequenas empresas médias no qual elas vão competir e vão tirar o monopólio das empresas grandes. Então esse é o capitalismo, é você ter uma descentralização total da economia, entendeu? Você desregulamentar, você desburocratizar, entendeu? E é algo que realmente funciona, e funciona em diversos países do mundo. É a mesma coisa também de você desburocratizando, você gera diversos fatores positivos, como por exemplo,
aumentar salário. Você não vai aumentar o salário, né? Um país ele não aumenta o salário com uma canetada de um deputado, um senador qualquer. Quem entende economia sabe. Para você aumentar salário, você precisa daquela conceito básico de economia de lei da oferta pela demanda. Quando você aumenta a oferta por um determinado tipo de trabalho por meio de empresas, você acaba aumentando o salário também, porque as empresas elas vão querer o seu trabalho. Então, tipo, quanto mais a empresa querer seu trabalho, mais você vai gerar de recurso, de grana. Então, senhores, é tudo um fator econômico, entendeu? É um fator econômico. E essa burocracia do Brasil, ela é muito irritante. E eu vim falar aqui que ela é irritante, ela atrapalha o povo brasileiro, atrapalha o seu tempo, atrapalha a economia, atrapalha diversos fatores da economia. E isso, senhores, é algo que realmente o Brasil ele deve desburocratizar e mais a descentralização para gerar mais riqueza, né? Porque o que gera riqueza é a industrialização, é a desburocracia, é você gerar mais emprego, é você ter mais empresas competindo entre si, entendeu? É o livre mercado. Gera mais empresas, gera salários mais altos, tudo isso, entendeu? E é isso, senhores. Vou ficar por aqui. Se inscrevam no meu canal, dê like e fiquem à vontade na seção de comentários. Muito obrigado.